Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar sequência aqui na nossa playlist do Nepo contra o Ding, os desafiantes ao título mundial. O match que vai acontecer em abril desse ano, né? E a gente quer saber, no histórico, entre partidas pensadas entre esses jogadores, qual será o score, né? Por enquanto tá 1 a 1, vamos dar sequência na nossa playlist, vamos nessa. Nepo Miniati, o jogador russo de estilo agressivo, vencedor do torneio de candidatos. Ding Liren, o jogador da sabedoria chinesa, joga com paciência, espera suas oportunidades, estilos completamente diferentes. E aqui o Nepo abre com o peão do rei E4. Ding Liren responde com E5 e depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 a gente tem a abertura Ruy Lopes aqui então. É a escolha do Nepo. E aqui o Ding Liren pode jogar com a defesa Berlim, muito jogada pelo Wesley So, jogador filipino que joga pelos Estados Unidos, mas aqui o Ding Liren preferiu seguir com a defesa Morphe, atacando aqui o bispo. O bispo volta para 4, o cavalo em F6, Roque coloca o rei em segurança, já prepara aqui para ativar as peças no centro e entrega um peão. O Ding Liren prefere não capturar esse peão, joga com o bispo E7, priorizando aí o desenvolvimento, e D3 foi jogado agora pelo Nepo. B5 persegue o bispo B3 forçado, D6 e agora A3 aqui, então dando a possibilidade de guardar o bispo, né pessoal? Aqui é muito comum na Ruy Lopes, quando as pretas protegem o peão, significa que o cavalo tá solto, o cavalo pode perseguir o bispo. E em geral na Ruy Lopes você quer manter o seu bispo de casas claras, por isso você vai jogar lances do tipo C3 ou A3, depende da posição, né? E aqui A3 então foi jogado pelo Nepo, dando a possibilidade de preservar o bispo. E a partida seguiu com Roque, cavalo C3 e aqui cavalo A5, vem perseguindo o bispo. O bispo volta lá para 2 e agora bispo E6 combatendo aí o bispo de casas claras. O Nepo segue com B4 perseguindo o cavalo, lutando pela casa de C5. Primeiro o bispo por A2 e depois de torre por A2 o cavalo volta para C6 aqui do Ding Liren. Nepo segue com bispo G5 completando o desenvolvimento das peças menores. Dama D7 conecta as torres. Bispo por F6 foi a decisão aqui do Nepo, né? Uma decisão bastante interessante que entrega o bispo pelo cavalo para poder controlar melhor aqui as casas centrais. Muito legal, o bispo por F6 seguiu na partida, cavalo D5 e aqui A5, Ding Liren tenta um contra-jogo aqui na ala da dama. Torre B2 protege o peão toma, bispo D8 preserva o bispo e aqui o Nepo segue, portanto, com C4 expandindo na ala da dama. A partida seguiu aqui com cavalo D4, temos cavalo toma, peão toma e aqui dama C2. O Nepo permite agora maior movimentação da torre e já começa a fazer pressão também na coluna C. Torre 8 foi jogado, temos aqui G3 pelo Nepo, o que será que ele está preparando agora? Vai mandar um F4, o que é isso? A partida seguiu com B por C4, dama por C4, C6 ataca o cavalo e o cavalo volta para a casa de F4 e o Ding ganha a movimentação para o bispo. Bispo G5 já ameaçando danificar aqui a estrutura de peões do Nepo, né? E agora o Nepo recua, portanto aqui o cavalo para E2 e aqui D5. Que partida, hein, galera? Os caras jogaram 24 lances impecáveis aqui, lances perfeitos, uma precisão absoluta, partida ainda muito equilibrada. E esse lance D5 do Ding Liren é um lance maldoso, né? Um lance muito bom, porque aqui não é possível, por exemplo, jogar peão toma e dama por peão, parece que vai ganhar um peão, mas aqui bispo F6 estragaria todos os planos aqui do Nepo, o Ding Liren estaria completamente ganho, né? Por isso a partida seguiu com dama B3 e agora H5 aqui jogado pelo Ding Liren. Ele adora esses ataques com H5 na hora certa, e mais uma vez o Ding está oferecendo aqui o peão, né? E o Nepo não ousa capturar esse peão, segue agora disparando o peão passado B5. Vamos entender, porque ele não jogou cavalo por D4, parece um bom lance, bispo F6 coloca uma pressão aqui bastante incômoda, né? E aqui realmente fica difícil de proteger esse cavalo. Por exemplo, se dama C3 tentando defender o cavalo, tá vindo torre de A em C8 e a dama tá tão espremida aqui, ó, que ela não consegue mais defender o cavalo. E aqui pode abandonar, né? Pode abandonar. Então aqui realmente espetacular aqui o H5 do Ding Liren, espetacular aqui o B5 do Nepo, falando eu não quero peão, eu quero avançar o meu peão passado. H4, B6, olha aí que legal, ataques nas duas alas. E aqui o Ding Liren decide jogar H3, esse peão incomoda demais e começa a existir temas de checkmate na fileira do fundo, né? O Nepo tem que tomar cuidado com isso. E o Nepo segue aqui com um lance muito valente, que é o lance rei H1, colocando o rei mais pro canto ainda, né? Mas na verdade esse lance dá a casa de G1.
seja para o cavalo, para proteger aqui a casa de F3, seja para a torre, se precisar proteger aqui de um possível checkmate. A posição tá pegando fogo aqui, ela tá bem arriscada para os dois lados. O Ding Liren me segue com torre de E em B8, o Nepo segue com torre de F em B1, triplicando aí na coluna B, né? A prioridade total é o peão passado. Bispo D8, Ding Liren foca as energias no peão. E aqui o Nepo segue com dama B5 propondo trocas, olha só. Aqui a partida seguiu com dama G4 pelo Ding Liren. E aqui é o seguinte, pessoal. Esse lance ataca o cavalo, protege o peão e ameaça dama F3 seguido de dama G2 mate. É um lance muito forte dama G4. No entanto, não é o melhor lance segundo os computadores, seria dama F5. Estranho, né? É muito estranho esse lance ser melhor do que dama G4, porque esse permite cavalo por D4 atacando a dama e protegendo em F3, né? Então é muito estranho, mas os computadores preferem que se jogue dama F5 primeiro, permitindo o cavalo por D4 e somente então dama G4. E agora existe a ameaça de capturar o cavalo. E se o cavalo sair daí tem sequência de checkmate. E também existe a ameaça de bispo F6 eliminando o defensor da casa de F3. Os computadores preferem essa continuação. E aqui existem duas possibilidades. Ou seguir disparando o peão ou dando cheque. Vamos ver as duas, porque é muito interessante. Aqui seguiria provavelmente com dama por F7. E aqui uma possível continuação seria torre por B6, tentando desviar aqui a torre da proteção da fileira do fundo, mas aqui as brancas se protegeriam com cavalo F3 e depois de torre A7 tentando desviar a defesa do cavalo, a gente teria algumas trocas aqui e a gente teria um final aqui equilibrado com chances para os dois lados, tá? Aqui não daria para capturar esse peão por conta de bispo por peão, cheque ganhando a torre na sequência, então poderia seguir dessa maneira com igualdade. E uma outra possibilidade nessa posição, depois daquele dama G4, ao invés de jogar dama E8 cheque, seria subir o peão para B7. E aqui a gente teria uma situação muito interessante, onde as pretas teriam 2 peões a menos, é muito difícil de jogar isso, mas bispo F6 traz todo tipo de ataque, o cavalo se sair daí, né? O primeiro cavalo tá atacado, a dama tem que ficar controlando essa diagonal. Uma possível continuação seria a torre B4, mas depois de bispo toma, torre toma, teria uma bonita continuação aqui com torre por B7, torre de E por B7, deixando a dama para dar mate aqui na fileira do fundo, né? E aqui então, o melhor lance seria a torre G1, protegendo aí os mates. Torre B1 seguiria sacrificando a dama para tentar dar checkmate. E depois de dama D, aí o melhor recurso das brancas seria o seguinte: sacrificar a dama para poder trocar as damas. Olha que loucura, né? E aqui trocaria, portanto, as damas. E a gente teria também mais uma continuação de um final com igualdade, né? Então, só para mostrar como a posição é rica e como os computadores permitem entender por que dama F5 permitindo o cavalo por D4 é melhor do que dama G4 direto. É bizarro isso, mas é a verdade. A partida seguiu com dama G4 e agora dama por D5. Agora é o seguinte, como é que o Nepo vai se safar dessa, né? Porque agora existe todo tipo de ataque que o Ding Liren tá vindo pra cima do Nepo e o Nepo aqui capturou o peão e vai ter que ser criativo. Vamos ver como segue a partida. Torre A5 pelo Ding Liren, um lance que exclama tudo, né? Aqui tentando desviar a dama da diagonal para poder dar o checkmate. O Nepo tem que tomar muito cuidado, o Nepo segue com dama C6, o Ding Liren mais uma vez vem com essa torre blindada, torre C5 e aqui mais uma vez não pode ser capturada essa torre, senão o Ding Liren vai dar mate e o Nepo tem tudo sob controle. Ele segue com dama em E8 cheque, rei H7 e agora como se defender aqui, né? Dama E4 cheque seria uma possibilidade, vai para uma igualdade aqui. O problema de dama E4 é que as pretas criam um peão passado muito perigoso, você dá contra-jogo para o adversário. O Nepo não quer dar contra-jogo nenhum, o Nepo segue com um lance arriscadíssimo aqui, cavalo G1 controlando a casa de F3, que loucura. A partida seguiu com torre por B6, o Ding Liren agora ele arrisca tudo, né? A ideia dele é que depois de torre por, bispo por e torre por, não foi assim que seguiu na partida, teriam torre C1 aqui e as pretas estão de volta, né? Estão ameaçando o dama F3 checkmate, o cavalo cravado, mas aqui o Nepo poderia dar esse cheque, né? Para evitar o mate, mas as pretas têm contra-jogo, por incrível que pareça, essa posição ela é empatada. Por quê? Porque o cavalo não pode sair daqui e a torre vai ter que ficar vigiando o peão sempre. Por exemplo, o D3... traz a torre aqui para proteger o peão.
E agora a verdade é uma só, depois de uma continuação como essa aqui, as brancas não conseguem progredir. E por que isso? Porque se as brancas quisessem, por exemplo, jogar aqui um torre H6 para ir atrás desse peão, as pretas sacrificam a torre no cavalo e promovem com cheque, né? Então a torre tem que ficar sempre aqui guardando nessa coluna e o rei vai ficar indo para G8, para G7 nos momentos certos, ou para F8 se precisar. O cavalo não consegue se mexer e nem o rei consegue se mexer. A gente tem uma posição onde as pretas têm um peão e um cavalo a menos, mas é uma posição de empate. Que loucura, né? Aqui apenas passando alguns lances, não dá para progredir, é empate mesmo. Então o Nepo não quer dar essa chance, por isso o Nepo não segue aqui com torre por torre e segue com dama por bispo. A partida seguiu com torre por B2, olha o perigo, torre por B2, torre C1 e agora Nepo, como é que o Nepo vai fazer para se defender aqui da ameaça de checkmate? Mas o Nepo tem tudo sob controle, ele já tinha calculado tudo e ele só tem um recurso aqui. Dama H4, cheque, ele já tinha visto lá atrás. Dama por, peão por. O Ding Liren ainda segue na luta, mas depois de simplesmente F3 aqui pelo Nepo, meus amigos, que batalha. Ding Liren abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Que partida épica, né? Aqui o ponto todo é o seguinte, se torre por D3, o cavalo ganha liberdade para capturar o peão de H3 e a verdade é que se ainda pudesse ser capturado esse peão, talvez as pretas pudessem lutar por um empate, mas tem um detalhe aqui, a torre não pode tomar o peão por conta de cavalo dando um duplo e ganhando a torre na sequência e por esse motivo as brancas estão ganhas, porque teriam que jogar algum lance do tipo F6 para evitar cavalo X5, mas aí rei G2 simplesmente segura tudo, a torre evita os cheques, todo mundo está se protegendo e aqui, apesar de ainda haver muita luta, as brancas com certeza vão ganhar essa partida. O Nepo com certeza iria ganhar uma posição dessa contra o Ding Liren, por isso o Ding Liren abandonou aí, né? Mais um ponto aqui, passa à frente o Nepo 2-1 agora aqui no match, a gente vê aqui uma precisão absurda aqui do Nepo, 90% de precisão, o Ding também jogou demais, né? Mas a verdade é que o Nepo acabou enxergando mais longe e conseguiu aí a sua vitória, né? É, galera, a gente tem uma certeza, esse match vai ser emocionante aí entre o Nepo e o Ding Liren. A gente segue acompanhando aqui a nossa playlist, as partidas pensadas desses jogadores. Por enquanto 2-1 pro Nepo. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!